Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos para mais uma rodada de palpites aqui no canal. Hoje diretamente aqui de Montevidéu, no Uruguai. Começando lá então, 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Começando com Fortaleza Sport, clássico nordestino no Castelão, no Ceará. Vamos lá então, Fortaleza e Sport, dois times que estão mal aí na zona de rebaixamento, mas eu acho que vai dar Fortaleza. Vou estar 1 a 0 para o Fortaleza em cima do Sport. Sport que ganhou o último jogo aí, primeiro jogo que eles ganharam em casa, né? Segundo jogo que eles ganharam, né, no campeonato, ganharam do Grêmio e do Corinthians, mas eu acho que da Fortaleza. Fortaleza que perdeu de 4 a 1 pro Palmeiras no Allianz Parque. Segundo jogo lá, Vasco e Cruzeiro. O Vasco empatou o clássico com o Flamengo 1 a 1, né? Não deixa de ser um bom resultado. E o Cruzeiro ganhou de 2 a 1 do Bragantino. Eu acho que nesse jogo aí vai dar Cruzeiro. Vou chutar 2 a 0 pro Cruzeiro em cima do Vasco em São Januário. Juventude e Internacional. Juventude perdeu para o Mirassol 2 a 0 em Mirassol, no estádio Maião. E o Inter perdeu em casa para o Grêmio, o Grenal, com 3 pênaltis para o Inter. O Inter ainda perdeu para o Grêmio no Beira-Rio. Complicou a situação do Inter, mas nesse jogo aí, Juventude e Internacional, acho que vai dar um empate. Eu vou chutar 1 a 1 para esse jogo aí, Juventude e Internacional, apesar que o Juventude sempre ganha do Grêmio e do Inter, né? Mas eu vou manter o empate ali, 1 a 1. Próximo jogo, Atlético Mineiro e Mirassol. O Mineiro perdeu pro Botafogo no Newton Santos 1 a 0 e o Mirassol ganhou do Juventude 2 a 0, né? Eu acho que dá Mirassol esse jogo aí na Arena MRV. Acho que dá Mirassol. Mirassol muito bem. Tá ali em 4º colocado ali, né? Subiu ano passado e tá fazendo um excelente campeonato. Eu acho que o Mirassol ganha aí do Atlético Mineiro. Eu vou chutar 2 a 1 pro Mirassol em cima do Atlético Mineiro. Grêmio e Vitória na Arena do Grêmio. Grêmio que, como eu falei, venceu o clássico Grenal 3 a 2 pro Grêmio, e o Vitória perdeu pro Fluminense no Barradão 1 a 0 pro Fluminense. Eu acho que Grêmio e Vitória, eu vou chutar um empate aí, vou chutar 1 a 1. 1 a 1, Grêmio e Vitória. Aqui tem altos doidos também. Olha, ó. Só dá doido, até me perdi aqui, ó. No Maracanã, Fluminense e Botafogo, clássico, né? Clássico lá do Rio de Janeiro, Fluminense e Botafogo do Rio de Janeiro. Eu acho que nesse jogo aí, Fluminense e Botafogo, acho que dá Botafogo. Vou chutar 1 a 0 pro Botafogo em cima do Fluminense. No último jogo, o Fluminense ganhou do Vitória e o Botafogo ganhou do Atlético Mineiro. Acho que dá Botafogo. Bahia e Palmeiras, casa de apostas Fonte Nova. Bahia empatou fora de casa com o Ceará 1 a 1 e o Palmeiras meteu 4 no Fortaleza em casa. O Vitor Roque tá metendo gol adoidado lá no Palmeiras, né? Bahia e Palmeiras, acho que dá Palmeiras aí. Vou chutar 2 a 1 pro Palmeiras em cima do Bahia. Bragantino e Santos, Cícero de Souza Marques. Bragantino que perdeu pro Cruzeiro, né? 2 a 1 pro Cruzeiro. E o Santos ganhou do São Paulo 1 a 0 no clássico, né? Lá de São Paulo, o Santos ganhou 1 a 0. Eu acho que nesse jogo aí, eu acho que vai dar Bragantino. Vou chutar 1 a 0 em cima do Santos pro Bragantino, 1 a 0. Corinthians e Flamengo, né? O Química Arena. Acho que dá Flamengo, vou chutar 1 a 0 pro Flamengo. Flamengo que empatou com o Vasco e Corinthians que perdeu pro Sport lá em Pernambuco. Último jogo então, São Paulo e Ceará no Morumbi. Eu acho que dá São Paulo, né? Vou chutar 2 a 0 pro São Paulo em cima do Ceará.
Então vamos ver o que eu errei e o que eu acertei na última rodada, né? Nos palpites da última rodada. Última rodada que eu fiz aqui com meu amigo Pedro, aqui não, lá em Porto Alegre, né? Direto do acampamento Farroupilha, meu amigo Pedro, gremista. Fala Pedro Gomes, o canal dele de palpites, sigam lá também. Vamos lá então, começando com Vitória e Fluminense. Falei que ia dar 1-1 e deu 1-0 pro Fluminense, errei. Meu amigo Pedro falou 2-1 pro Fluminense e acertou parcialmente. Botafogo e Atlético Mineiro, falei que ia dar 2-1 e o Pedro falou 3-1. Nós dois acertamos parcialmente, que deu 1-0 pro Botafogo, né? Ceará e Bahia, eu falei que ia dar 2-0 pro Bahia e o Pedro falou que ia dar 1-0 pro Ceará. Nenhum dos dois acertou, deu 1-1, um empate. Palmeiras e Fortaleza, falei que ia dar 3-1, acertei parcialmente, mas o Pedro acertou em cheio, falou 4-1 pro Palmeiras, acertou em cheio. Mirassol e Juventude, nós dois falamos 2-1, deu 2-0, acertamos aí parcialmente, né, os dois. Flamengo e Vasco, falei que ia dar 3-1 pro Flamengo e o Pedro falou 2-0 pro Flamengo, erramos, né, deu empate 1-1. Inter e Grêmio, falei que ia dar 1-1, falei que ia empatar, quase que empatou se o Inter não perde um pênalti, perde o rebote lá, dos 3 pênaltis que o Inter teve, ia dar empate, mas perderam o pênalti lá e o cara ainda perdeu um gol na cara do gol lá, né, mas deu Grêmio e o meu amigo Pedro falou 2-1 pro Grêmio, mas deu 3-2, né, então errei. Corinthians, Sport e Corinthians, falei que ia dar 2-1 pro Corinthians, errei e o meu amigo Pedro acertou, falou 1-0 pro Sport, acertou cravado. Santos e São Paulo, falei que ia dar 1-0 pro São Paulo e o Pedro falou 2-0 pro São Paulo, nós dois erramos porque deu 1-0 pro Santos. E o último jogo lá, Cruzeiro e Bragantino, nós dois falamos 2-0 e deu 2-1, acertamos parcialmente. Então é isso, galera, comentem aí o que vocês acharam dos palpites, deixem os palpites para os próximos jogos e até o próximo vídeo. Vai ter vídeo aqui em Montevidéu, visitando o estádio Centenário, aí, o histórico estádio Centenário aqui no Uruguai. Valeu, até o próximo vídeo, obrigado, tchau!